E hoje é um dia que eu quero trazer uma reflexão sobre a oração de Jorge da Capadócia, não é? Que na verdade o dia hoje está todo mundo atrás de procissões, de coisas, etc, etc. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui despretensiosa com vocês. E eu quero contar uma história contada por Jesus. Então essa história amém, Marcos Alessandro, saudade de vocês. A parábola do rico e de Lázaro. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim: ora, havia um homem rico. Essa é a história de Jesus. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa é a história de Jesus. Possivelmente não é uma parábola, é uma história baseada em fatos que nós não alcançamos, porque na verdade se dá numa dimensão acima daquela que nós alcançamos. Mas Jesus relata para dizer exatamente 2 coisas que para nós são essenciais. Não existe um estágio intermediário entre o céu e o inferno, primeira coisa. Segunda coisa, não há como fazer esse trânsito entre pessoas do céu e pessoas aqui na terra. Por quê? Porque a dimensão do céu é uma dimensão atemporal, ou seja, significa que eles não têm o tempo que nós temos aqui. Nós estamos regidos pela cronologia, eles estão regidos pela kairós de Deus, é o tempo adequado de estar na presença do Altíssimo e viver a glória de Deus. No momento em que você morre, imediatamente você vai estar, caso você tenha firmado a sua fé na presença do Senhor, você vai estar no céu com Jesus e com todos aqueles a quem você conhece, porque nós teremos identidade. Você observa que Lázaro, ele é reconhecível, né? Então eu quero te falar isso, que na verdade nós estamos vivendo aqui de acordo com as regras colocadas por Jesus. O Pai manifestou Jesus para que nós tivéssemos entendimento daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Eu sei que hoje muitas pessoas estão tendo essa ilusão, né? Mas eu quero ir em favor da verdade, que é a verdade, que é a palavra de Jesus,
que nós possamos ter o reconhecimento daquilo que nós podemos ter por princípio de fé. Mas eu quero trazer hoje também, né, um comentário sobre a figura de Jorge. Hoje, de acordo com o calendário católico e também o calendário de outras religiões, é dia de Jorge, de São Jorge. E aí eu pesquisei para ver exatamente quem é esse personagem, Jorge da Capadócia, né? E percebi o seguinte: ele nasceu entre 275 e 280, não se tem certeza sobre isso, e morre em martírio no ano de 303, né? Ele se torna mártir sendo um soldado romano. Devido aos seus carismas pessoais, ele bem novo, né? Ele sobe na carreira e antes de atingir os 30 anos, ele foi tribuno militar, quer dizer, um cargo altíssimo, né? Sob a direção de Diocleciano, né? Esses dados históricos às vezes se confundem na nossa mente, né? Em 303, o ano 303, Diocleciano publicou um édito, uma lei que mandava prender todo soldado romano cristão, né? E todos os outros deveriam oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Os cristãos, vamos lembrar aqui, é claro, adoravam ao Deus único e verdadeiro e a Jesus, o Messias, o Cristo, né? Jorge foi então ao encontro do imperador para fazer objeção a essa ordem, e perante todas as pessoas que estavam ali, mesmo sabendo que havia uma determinação do imperador, ele se declara cristão, ele se declara seguidor, discípulo de Jesus, né? O imperador, que gostava dele porque reconhecia a sua capacidade como um líder, um soldado romano valoroso, tenta convencê-lo a abandonar esse tipo de fé. E ele se mantém ali firme, né? E o imperador pergunta para ele: você não quer renunciar de ser discípulo desse Jesus? Ele fala: eu sou cristão por causa de Jesus. Essa é a palavra de Jorge da Capadócia, né? E finalmente Diocleciano, não tendo êxito, mandou degolá-lo no dia 23 de abril de 303, né? Em Nicomédia, na Ásia Menor. Essa é a história de Jorge da Capadócia. Jorge da Capadócia morreu porque acreditava num único e verdadeiro Deus. Ele seguia as palavras de Jesus. Possivelmente, isso que eu acabei de ler para você, que é a narrativa que Jesus fala do rico e de Lázaro, Jorge também tenha ouvido e sabia que há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Jorge da Capadócia não seguia a entidades romanas, a outras entidades, sejam elas quais forem. Observa que ele era romano e ele renuncia à sua cultura religiosa porque ele se converte ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso, que está na sua glória, e à sua direita está Jesus, e governando a igreja está o Espírito Santo. Este é Jorge. Não renegou a Jesus, para ele só Jesus importava. Ele amava a um único Deus vivo e verdadeiro. Ele era antes um soldado de Cristo e não servia a outros deuses. Por que eu estou falando isso? Porque hoje nós divinizamos humanidades. Pessoas que não têm os atributos de Deus, porque alguns atributos são exclusivos de Deus,
onipotência, onipresença, onisciência, nós temos que concentrar a nossa fé em Jesus, porque esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós. Vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. Jorge da Capadócia servia a Jesus. Se eu tiro alguma lição que mereça ser seguida desse personagem cristão tão valoroso, é que eu preciso ter a minha fé em Jesus e por ele dar a minha vida. Se eu quero ter fidelidade a Jorge da Capadócia, eu não posso seguir fábulas, né? Eu tenho que seguir a narrativa histórica, que é essa que eu contei para você. O cavalo, o dragão, isso aí pertence à mitologia pagã, né? Então, qual é o exemplo da história de Jorge nesse dia? Eu preciso seguir Jesus. Qual é o exemplo que eu tiro de Jorge hoje? Jesus não disse que entidades desceriam do céu para nos ensinar ou nos ajudar, o que quer que seja. Porque a palavra é muito clara, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Quando você lê o livro de Apocalipse, e aqui eu quero, antes da gente começar a orar, eu quero passar essa palavra para você. Em Apocalipse 22, versículo 8, você sabe que o livro de Apocalipse foi escrito por João. Ele estava na ilha de Patmos e ele teve a inspiração divina para escrever esse livro. E Apocalipse quer dizer livro da revelação de Deus. É Deus revelando exatamente tudo o que iria acontecer. Mas exatamente no capítulo 22, versículo 8, existe uma narrativa, uma palavra que eu quero trazer para você. Diz assim: eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me repreendeu, dizendo: olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos os que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não ocultes as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Percebe então o que eu estou te falando hoje, meu irmão? Eu sei que eu estou falando para você e é uma palavra que você já tem entendimento, eu quero crer. Mas eu preciso falar isto para que você compreenda que João teve uma revelação e ela era trazida por um anjo. E ele se prostrou para adorar esse anjo como uma entidade divina. O anjo fala assim: não faça isso, porque eu sou conservo teu. Eu tenho contigo a mesma relação. Adora a Deus apenas. Somente a Deus nós devemos prestar culto. Então, nesta sexta-feira, eu quero te falar que Deus está perto de cada um de nós e é muito simples de entender isso. Nós não precisamos de entidades, intermediários, nós não precisamos, porque Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Tudo que nós queremos, de tudo que nós precisamos, Deus está derramando sua graça sobre nós. Por essa graça de Deus, Jorge morreu. Hoje, as pessoas transformam numa entidade aquele que foi um personagem e que eu creio está no céu junto com Jesus e não tem nenhuma interferência na minha ou na sua ou na história de quem quer que seja. Mas a sua história, a sua narrativa nos chega hoje como uma lição de adoração ao único e verdadeiro Deus. Vamos orar? Oh, meu Pai, que o Teu nome seja glorificado por toda a terra e que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento da Tua palavra. Hoje, Pai,
espalhado por esse país estão pessoas adorando a deuses falsos, colocando a sua confiança em entidades que são estranhas à tua palavra. Por isso nós queremos pedir que o teu Espírito Santo seja espírito de revelação através da tua palavra, que nesta hora, meu Pai, a nossa palavra, onde quer que ela chegue, eu sei que aqui, agora, nesse instante, os teus filhos estão reunidos ao redor desta sala e a eles foi dado entendimento. Mas há muitas pessoas que ouvirão depois essa palavra, e eu peço, Espírito Santo, age poderosamente nos seus corações, porque assim como Jorge renunciou a toda a cultura religiosa de deuses pagãos, eles possam também renunciar a essas culturas estranhas à tua palavra, para que a verdade predomine em seus corações. A tua palavra é a verdade, Pai. Obrigado, meu Pai, por esta noite. Eu peço a Ti, Senhor, santifica-nos na verdade, meu Pai. Que nós procuremos, Pai, a Tua presença, guarda nossas casas, nossos filhos, coloca sobre nós a Tua mão de misericórdia, para que o teu poder se manifeste sobre nós, Pai. Eu peço, Pai, por aqueles que estão enfermos, estão atravessando por dificuldades. Sê com eles, meu Pai. Ô Pai, esteja junto do enfermo que está no hospital. Pai, eu peço também pelos orfanatos, Pai. Quantos orfanatos estão hoje passando por dificuldades? Não tem alimento na despensa, Pai. Pai, eu peço a Ti, Jesus. Eu peço a Ti, Senhor. Move o Teu Espírito, Senhor. Constrange o nosso coração para que nós possamos ser instrumentos de amor, para que nós possamos expressar, meu Pai, a nossa fé pelo gesto de amor, de cuidar daqueles que estão com fome, Pai. Eu oro, Pai, por aqueles que estão atravessando por momentos de dificuldade nas suas casas, desempregados, Pai. Concede que nós sejamos comunidade de amor, Pai. Abraça-os, meu Pai. Eu peço a Ti, abençoa os Teus filhos, Pai. Levanta sobre eles, meu Pai, homens de caráter para que possam cuidar, zelar por eles. Abençoa os médicos, meu Pai, que estão agora, neste momento, nos hospitais, cuidando dos enfermos. Que a Tua palavra caia aos seus corações para que eles sejam fortificados, meu Pai. Ó Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós pedimos agora, cura as nossas enfermidades, cura as enfermidades do corpo, do coração, da alma, Pai. Levanta sobre nós o Teu olhar de misericórdia, meu Pai, para que haja uma aliança contigo, Senhor. Eu peço que o Teu povo tenha aliança contigo, meu Pai. Que os nossos olhos não estejam apenas voltados para nós, mas voltados para Ti, Senhor, autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos prosseguir, meu Pai, prosseguir nessa caminhada diante das dificuldades. Nós queremos estar produzindo esta oração, a oração que com certeza, meu Pai, alcançou o coração do Teu servo, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Pai, que nós possamos hoje, agora, nesse instante, meu irmão, em comunhão, trazendo ao nosso coração a palavra que está em Lucas 16, versículo 19 a 31. E eu peço que você comece a reproduzir comigo esta oração do fundo do teu coração. Esta oração diz assim, ela foi ensinada por Jesus. É a oração de Jorge, é a oração de Francisco, é a oração de Antônio, é a oração de José, é a oração de todos aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E a palavra diz assim, Pai nosso, de todos nós que estais no céu, santificado seja o Teu nome, porque Tu és Deus verdadeiro. Venha o Teu reino, Pai, o Teu reino. Seja feita a
tua vontade e não a nossa, assim na terra, na nossa casa, na nossa cidade, como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, Senhor. Que não haja no nosso coração ganância, mas que nós aprendamos a termos um coração cheio de contentamento na tua presença, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, Pai, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair quando estivermos em tentação, mas livra-nos do mal. Cerca-nos, Senhor, da tua presença, porque o teu poder está sobre nós, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Que a paz do Senhor alcance o teu coração. E eu quero fazer uma proposta para você. O Brasil hoje está comemorando o dia de São Jorge, mas São Jorge não existe. O que existe é Jorge da Capadócia, que deu a vida pelo nome de Jesus, porque adorava o Senhor como único e suficiente Salvador. E seguindo essa palavra, eu quero te convidar a multiplicar essa palavra na sua rede social. Em 1 João, capítulo 5, versículo 20, a palavra diz assim: da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus traga a sua graça, a sua paz sobre você e sobre a sua casa. E amanhã, sábado, eu quero estar com você juntos em oração neste lugar. Que o Senhor ouça as nossas orações, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Antes que eu me esqueça, glória a Deus, hoje eu fui vacinado na primeira dose contra essa doença. Então, glória a Deus, nós estamos agora em julho, tomaremos a segunda dose. E a nossa oração é para que todos possam ter direito a esta vacina. E Deus está conosco, e Deus vai dar providência, Deus está conosco. Acalma o teu coração e aguarda no Senhor, seja forte, Deus está perto. Amém? Deus te abençoe. Carla, um abraço carinhoso para você, um beijo no coração, saudades de você. Miriam, um abraço, Deus te abençoe. Francisco Montenegro, olha, eu só vi que o seu pai tinha assistido a nossa oração depois. Um abraço para você, que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor, saudade de você. Zenilda, um abraço para você. Fica na paz do Senhor. Deus nos abençoe.